Vamos fazer hoje um exercício da derivada do quociente. E vamos calcular a derivada de e elevado a menos x divididos por e elevado a x mais π. Então, o primeiro passo é definir. Esse aqui vai ser o nosso u e esse aqui vai ser o nosso v. Então, a derivada do quociente, u sobre v, linha, é igual a u' v menos v' u divididos por v ao quadrado. Então, temos que calcular u' e v'. Então, se u é igual a e elevado a menos x, o nosso u' vai ser igual a quanto? A elevado a u, linha, é igual a elevado a u vezes o logaritmo neperiano de a vezes u'. Então, agora é só aplicar esta fórmula na derivada de e elevado a menos x. Então, o u' vai ser igual a quanto? O a vale e o u vale menos x. Linha vai ser e elevado a menos x vezes o logaritmo neperiano de e vezes a derivada de menos x. Então, ficou que o u' vai ser igual a e elevado a menos x, logaritmo neperiano de e é igual a 1, a derivada de menos x em relação a x, aqui tem o número 1, desce o 1 e subtrai 1. Esse menos 1 vai para fora da derivada, e isso aqui vai ser igual a menos 1 vezes x elevado a zero. Ou seja, isso aqui é igual a menos 1. Então, vezes menos 1. Então, o nosso u' vai ser igual a menos e elevado a menos x. Agora temos que calcular a derivada de v'. É igual a e elevado a x mais π. Então, o v' vai ser igual à derivada de e elevado a x mais a derivada da constante π. Derivada de uma constante é igual a zero. A derivada de e elevado a x é igual a u e elevado a x vezes logaritmo neperiano de e vezes u'. U' é a mesma coisa que x'. A derivada de x é igual a 1. E o resultado vai ser que isso aqui vai ser e elevado a x. Então, o nosso v' vai ser igual a e elevado a x. Então, aqui a gente já vê mais uma propriedade. A derivada de e elevado a x é igual a e elevado a x. Então, agora é só aplicar o quociente. Então, a derivada do quociente. Então, vai ser o quê? U é e elevado a menos x sobre v, que é e elevado a x mais π', que é essa parte da equação, vai ser igual a u'. U' é menos e elevado a menos x, vezes v. V é e elevado a x mais π, menos v' é e elevado a x, vezes u é e elevado a menos x, sobre v, e elevado a x mais π é v ao quadrado. Então, aqui é o quadrado. Se a gente trabalhar um pouquinho essa equação, isso aqui vai ser igual a quanto? Então, a gente pode fazer o quê? Este vezes este e este vezes este. Vai ficar menos e elevado a menos x vezes e elevado a x, menos e elevado a menos x vezes π, menos e. As bases são iguais, soma-se os expoentes. Fica x menos x sobre e elevado a x mais π ao quadrado.
Se a gente trabalhar mais um pouco, vai chegar aqui. Isso aqui vai ficar e elevado a menos x mais x. E elevado a zero. E elevado a zero, isso aqui vai ser igual a 1. Vai ficar menos 1 menos π vezes e elevado a menos x, menos e elevado a x menos x, vai estar e elevado a zero, que vai ser igual a 1, vezes sobre e elevado a x mais π ao quadrado. E a derivada, portanto, ficou igual a menos 2 menos π vezes e elevado a menos x sobre e elevado a x mais π. Então, esse aqui é o resultado do nosso cálculo. Essa é a derivada de y de x. Essa função derivada, ela nos conta qual a taxa de variação de y de x em qualquer ponto x. Vamos lá no MATLAB conferir, ver se a gente, e traçar também a reta tangente em alguns pontos? Vamos lá fazer então o nosso gráfico da função y de x. Eu já coloquei aqui os comandos para limpar o teclado, limpar as variáveis e fechar todas as janelas. Então aqui, vamos trabalhar no modo simbólico, né? Então o comando é syms, que é simbólico, e o x vai ser a nossa variável simbólica. Aí vamos criar a função y de x, e ela vai ser igual ao quê? Aquele quociente. Então, abrir e fecha parênteses, e aqui em cima, no numerador, vai ter o exponencial de menos x, e embaixo vai ter o exponencial de x menos, mais π, né? Então, essa aqui é a nossa equação y de x. Podemos plotar o gráfico. Figure fplot, a função y, né? E vamos ligar o grid. E estou salvando o arquivo. Então vamos rodar aqui. Vamos ter a nossa função y de x. Então essa aqui é a nossa função y de x, onde y de x é um e elevado a menos x divididos por e elevado a x mais π. Vamos calcular nossa derivada? Vamos colocar aqui, a derivada de y de x vai ser igual a diff. Vamos usar o comando no MATLAB que calcula a derivada de y de x. Vamos deixar sem o ponto e vírgula para que ele mostre o valor calculado da derivada na linha de comando. Vamos aproveitar, pessoal, e vamos colocar aqui a nossa derivada. Vamos chamar de hour de y. Hour de y de x vai ser igual a quanto? A gente calculou lá a nossa derivada, ela era igual a um quociente também, né? Eu lembro que no denominador tinha exponencial de x mais π elevado ao quadrado, né? E no numerador tinha o menos 2 menos π vezes o exponencial de menos x. Então a gente tem a nossa derivada e aqui a derivada calculada pelo MATLAB. O resultado, o gráfico, deve ser igual. Vamos conferir para ver se realmente isso acontece. Vamos traçar os gráficos aqui, Então vamos fazer aqui um hold on e vamos pedir para ele fazer o plot, fplot. Vamos primeiro plotar o y e vamos colocar aqui um line width, um line 2 e vamos colocar uma cor aqui, né? Um color. Vamos colocar a linha, essa linha aqui, vamos chamar de vermelha. Então, vermelho, e aqui não é y, aqui é o nosso dy, a derivada. E vamos colocar aqui embaixo fplot, e vamos colocar aqui embaixo o hour de y. Mesma coisa, vamos colocar um line width
width, vamos colocar o tamanho 2 e o color, vamos colocar na cor, eu acho que é yellow, dessa forma. Aqui em cima vamos botar em vermelho, então vai ser line width, vamos colocar a espessura 2 e a cor, color, comando color, vamos colocar aqui vermelho. Então a gente tem controle de quem é quem, né? Então temos o gráfico da função y, da derivada calculada pelo MATLAB e da nosso cálculo. A princípio é para funcionar. Então temos aqui misturou as duas, né? A função, aqui está a função em vermelho, que é o y dx, né? E aqui em amarelo ficou sobreposto a linha do vermelho com o amarelo, né, pessoal? Então, como o amarelo foi a última, né? Então ele apareceu ali. Vamos só comentar essa linha. Vamos rodar aqui para ver. Vai aparecer a linha em vermelho. Tá. Ficou duas linhas vermelhas, né? Um é magenta. Coloquei aqui, vamos colocar magenta aqui. Beleza. Então, dá para ver que tanto a nossa como a função do MATLAB, elas são exatamente iguais. Aqui o MATLAB escreve diferente, ó, pessoal. A derivada de y de x para o MATLAB ficou algebricamente um pouquinho diferente. Mas se você tentar trabalhar a equação nossa ou a dele, você deve ter as mesmas equações no final. Mas enfim, nossa derivada está certa, vamos deixar somente o MATLAB por enquanto. Então está aqui. Agora vamos traçar a reta tangente em um ponto qualquer. Vamos pegar um ponto P, vamos olhar aqui na nossa função, vamos pegar o ponto P igual a menos 3 aqui. Menos 3. P igual a menos 3. Vamos traçar a reta tangente a esse ponto. Então lembrando lá, a equação da reta tangente é y de r, vamos chamar a equação da reta tangente, né? Dx vai ser igual a m vezes x mais n. Essa é a definição de equação de uma reta. E temos que saber quanto vale o m e quanto vale o n. O m, o que é? É o valor da derivada no ponto P. Basta escrever dy no ponto P. O MATLAB vai substituir na equação da derivada, que ele vai calcular pelo comando da função diff, né? E vai colocar x igual a menos 3. E o n? O n, se eu isolar o n nessa equação aqui, ó, vai ficar y dr dx menos m vezes x. Mas o n vale para o ponto P. Então teria que ser o valor do ponto y no ponto P e aqui no ponto P. Só que y dr é o ponto que coincide com a reta e com a função y. Como a gente não tem a equação da reta, temos que usar o ponto da função y. Então é y dp. Então já temos o valor de n. Então esse aqui é o valor do n, ou seja, o ponto onde a reta intercepta o eixo das ordenadas. Então a princípio é para funcionar. Então vamos escrever aqui agora fplot y de r. Deve aparecer uma reta tangente ao ponto menos 3. Vamos rodar? Deu um errinho aí, pessoal. Sim. Beleza, então está aqui a nossa função. Ó, ela é tangente, a reta está tangente no ponto 3. Né? Vamos colocar uma espessura nessa linha. Vamos colocar aqui um line width 2. Vamos deixar a color como por default.
Então está aqui. Essa aqui é a nossa curva dy dx, a reta, e aqui nós temos a derivada. Podemos colocar aqui uma legenda, né? Legenda. A primeira é o y dx. O segundo gráfico é a derivada de y dx. E a terceiro é o y, é a equação da reta. yr dx. Então tá aí. Vermelho é o nosso y dx, laranja é a equação da reta e aqui em rosa é a derivada. Então no ponto 3, vamos verificar aqui, ó, no ponto 3, vamos ver se a gente consegue pegar o ponto 3 aqui. Vamos pegar o ponto 3 mais exato possível aqui. Tá aqui, ó. Esse aqui é o ponto 2.99852. Vamos fazer a mesma coisa aqui em cima. Então esse aqui é o valor, ó, esse y está dizendo que ele diz que a taxa de variação da função no ponto x igual a 3 é de 6,38. Ver se a gente consegue o mesmo ponto aqui. 697, acho que se a gente fizer um zoom a gente consegue melhorar. 630 e aqui 638, 6,299. Vamos ver se vai bater, pessoal. Deve dar valores bem próximos. Então vamos restaurar aqui nossa Restore View. Vamos pegar dois pontos qualquer aqui, ó. Vamos pegar 2 pontos qualquer aqui. E vamos calcular a inclinação dessa reta. Então assim, eu vou calcular aqui um quociente. A tangente, vamos olhar aqui, pessoal, só mais um. Se a gente olhar aqui, ó, eu quero saber quanto vale, está aqui o eixo do x, né? Eu quero saber quanto vale esse ângulo aqui, ó. O ângulo que a reta forma com o eixo x. Então a tangente desse ângulo, quem que é? É o cateto oposto. Então eu vou pegar esse ponto e este ponto aqui. Então vai ser o cateto oposto, quem que é? É a altura y. E o cateto adjacente é o comprimento x. Então vamos lá. Então, comprimento y vai ser 13,266 mais, tem a parte positiva e a parte negativa, né? 25,921 divididos pelo comprimento x. X vale 4,09091 mais 2,03995. Então isso aqui deve dar 6,3919, que é o valor indicado aqui, ó, 6,38241. Tem uma aproximação, porque eu não consegui exatamente os pontos menos 3. Mas se a gente escrever aqui dy de menos 3, deve dar mais próximo de 639. Opa, tem que pedir para ele calcular aqui. Ctrl C, Ctrl V, 6,3919. Exatamente, pessoal. Então, a função derivada nos diz quanto vale a taxa de variação da função, em vermelho, y dx, no ponto menos 3. Se eu quiser saber o ângulo dessa inclinação, a inclinação dessa reta, se eu quiser em graus ou em radianos, né? O que a gente faz? Eu peço o arco tangente da derivada de y no ponto P, multiplico por 180 e divido por π. Só que eu tenho que colocar ele como está no modo literal, ele mostra a equação. Ctrl C, deixa eu apagar isso aqui, Ctrl V,
Está aqui. Essa reta tem 81 graus de inclinação. Então vamos fazer por mais um ponto. Vamos pegar o ponto aqui, menos 4. Então, para isso a gente vem no script aqui, coloca menos 4. Talvez seja necessário limitar o eixo Y. Vamos limitar na faixa de menos 50 a mais 50. Y, limite, menos 50 até 50. Vou colocar aqui o... Vamos ver agora. Então, vai dar uma reta tangente no ponto menos 4. Então está aqui, ó. Essa aqui é a reta tangenciando a nossa função no ponto menos 4. E nesse ponto menos 4, a inclinação da reta deve ficar próxima aí de menos 17. Ou seja, a taxa de variação da função dy neste ponto é menos 17, no ponto menos 4. E se a gente quer saber a inclinação da reta, é só pegar o arco cuja tangente vale menos 17. Beleza, pessoal? Então, fechado mais um exercício de derivada.